Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora ficou barato, hein? Ficou barato, hein, Milan? Inter 2, Milan 0, partida de ida semifinal da Champions. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual que você me ajuda com like, se inscrevendo no canal e, claro, compartilhando o conteúdo, copiando o link, enviando aí nos grupos de WhatsApp, Telegram. Tudo isso para você de graça, me ajuda demais. Tô gravando esse vídeo logo depois da vitória da Inter de Milão por 2-0 sobre o Milan, jogo de ida da semifinal da Champions League. E a Inter abriu uma grande vantagem, né? E que poderia ter sido maior. Acho que a Inter perdeu a chance de praticamente selar a classificação, dada a superioridade do time de azul e preto no jogo de hoje contra o time de vermelho e preto. Foi uma partida espetacular da Inter, em especial no primeiro tempo. Com 10 minutos de jogo já vencia por 2-0. Com 20 minutos de jogo já poderia estar 3 ou 4-0, e no fim o Milan conseguiu se salvar de algo pior e foi para o segundo jogo, e vai para o segundo jogo com 2-0 de desvantagem. Funcionou muito bem, foi um jogo em que funcionou muito bem tudo que o Simone Inzaghi queria para a Inter, e num jogo em que o time do Milan não teve nem a chance de pegar ritmo, nem a chance de entrar na partida. Foi um Milan que já tinha sua confiança arranhada diante da bola rolar por conta da ausência do seu principal jogador, ou do seu jogador mais perigoso, que é o ponta português Rafael Leão, vetado com uma lesão muscular no adutor. Então você já tinha um Milan meio ressabiado, e o que aconteceu no começo do jogo foi uma partida muito próxima da perfeição dentro do seu modelo de jogo da Inter, contra um Milan que foi começar a tentar funcionar com 10 minutos do segundo tempo. Era um jogo de uma questão que tinha uma questão muito clara de ver quem assumiria o protagonismo do jogo, porque os dois times na Champions tinham menos posse de bola do que o adversário na média. Então, se você pegasse os 10 jogos que Milan e Inter jogaram na Champions nessa temporada, o Milan era o 22º e a Inter o 23º time em posse de bola, mas os dois tinham o mesmo percentual, era ali por questão estatística. Os dois tiveram até o jogo de hoje 45,7% de posse, ou seja, eles ficaram com a bola, na média, inclusive jogando contra times de menor poderio do que eles tiveram, na média, menos tempo de posse de bola do que o adversário. Então, alguém ia ter que assumir o controle do jogo, e ficou muito claro que era a Inter posicionada para isso, uma Inter que funcionou muito bem, o meio-campo leve que o Simone Inzaghi plantou, e o Simone Inzaghi vem trabalhando em alguns jogos. Em alguns jogos entrava o Brozovic, saía o Çalhanoğlu, como por exemplo o jogo da volta contra o Benfica. Aliás, os dois confrontos contra o Benfica. E hoje o Simone Inzaghi optou pelo meio-campo mais leve, com Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. E os três, junto com o posicionamento dos alas Dumfries e Di Marco, eles dominaram completamente o meio-campo do Milan. Ali o jogo se decidiu. Nessa faixa central, nesse espaço de meio campo, o jogo se decidiu com uma superioridade incrível do time da Inter, que fez 1-0 aos 7, num cruzamento cobrado, num escanteio cobrado pelo Çalhanoğlu, que o Dzeko se antecipou ao Calabria e fez 1-0, e 3 minutos depois, numa bola em que a Inter acelerou o passe do meio campo para achar... Quem é que estava ali? Eu não me lembro, acho que o Lautaro. Não, o Lautaro estava no meio. Eu não me lembro quem caiu por ali, acho que o Di Marco, então. Para achar o Di Marco na ponta, ele rolou para o meio, o Lautaro fez o corta-luz para impedir o Tonali de chegar e viu a chegada do Mkhitaryan para dar na cara da bola para fazer 2-0. Ali era um Milan completamente perdido. A Inter ainda mandou uma bola na trave com o Çalhanoğlu. Depois teve 3 finalizações no mesmo lance, uma blitz, com Barella batendo, com Lautaro batendo, e não conseguiu fazer. Uma bola foi bloqueada, a outra o Manhã fez uma grande defesa, e depois tem o pênalti, que o árbitro volta atrás, porque o VAR chama, que até deu uma polêmica na transmissão do jogo, e eu continuo dizendo, esse tipo de chamada do VAR não é uma chamada questionável, né?
porque o árbitro dá o pênalti porque o Kjaer puxa o Lautaro, mas, e aí o VAR chama, o VAR entende que o puxão foi de leve e chama para tirar. Ok, é uma decisão ali, ele entendeu como erro claro e óbvio, mas na letra fria da lei do VAR não tá previsto isso, né? Estava previsto ele chamar se não houvesse contato, mas enfim, o VAR chamou e no fim acabou chamando para acertar, porque eu também acho que não foi pênalti. E ainda tivemos ali outra finalização do Dzeko na reta final do primeiro tempo. Então assim, primeiro tempo completamente de domínio, o Milan não conseguindo fazer nada, porque perdia o meio campo e piorou depois da saída do Bennacer machucado, que aí o Pioli coloca o Júnior Messias, que entrou muito mal no jogo, trouxe o Brahim Dias por dentro. O Brahim Dias tem menos força física, então a Inter conseguiu dominar e poderia com certeza ir para o intervalo 3 ou 4-0. Na volta do segundo tempo, a Inter começa dando ali, medindo um pouquinho a temperatura, e o Tonali começa a chamar o jogo para o Milan. O Milan tem ali um período de uns 15 minutos em que o Milan finaliza 2 ou 3 vezes, uma do Júnior Messias perdendo uma chance para fora, depois uma finalização do Giroud fraca no meio do gol, depois uma batida do Tonali para fora, e no fim uma batida do Tonali na trave, que foi a melhor jogada do Milan no jogo. Mas aí logo como resposta, o Dzeko sai na cara do gol de uma jogada do Bastoni e o Maignan faz uma grande defesa. Então assim, até num segundo tempo que o Milan melhorou um pouquinho, a Inter teve logo em seguida uma chance claríssima para fazer 3-0. Depois começaram a rodar as substituições do Milan, o Origi entrou, melhorou um pouco, mas depois o Simone Inzaghi botou o De Vrij tirando o... Quem que ele tirou? Tirando o De Marco, né? Tirando o De Marco? Não, tirando o Darmian, perdão. Tirando o Darmian, botou o De Vrij, ganhou no corpo, subiu a estatura, a força física, e ele levou a melhor em cima do Origi, então matou qualquer chance do Origi. Milan terminou com a posse tentando, mas uma Inter muito mais sólida e muito mais perto do terceiro gol do que do Milan fazendo o primeiro. Assim, com a intensidade que o Milan jogou, com a intensidade que a Inter jogou, com o desempenho, com a execução muito bem feita de Lautaro e Dzeko, fazendo muito bem o pivô e recebendo as bolas longas e preparando para quem vinha de trás, com os dois alas aparecendo com muita velocidade, com os meias, ora o Mkhitaryan, ora o Barella jogou muito, para mim foi o melhor em campo, aparecendo muito bem na frente, como opção. Se repetir, não teve resposta o Milan. A Inter foi muito superior, e se repetir esse desempenho, a Inter está com uma vaga na mão, porque teria que perder por 3 gols de diferença para o Milan que tem suas questões na temporada quando precisou ser muito agressivo, ser muito ofensivo. A própria Inter na temporada teve algumas questões quando precisou ser protagonista, hoje foi muito bem sendo protagonista. Então ela lidou melhor, ela conseguiu lidar melhor com a obrigação ou com a possibilidade, melhor dizendo, de ser protagonista. A Inter foi muito bem. Se ela lidar bem assim com a possibilidade de ser protagonista no jogo da volta, vai ficar muito difícil para o Milan. Tem que ver se o Rafael Leão joga. Se jogar, melhora para o Milan, embora acho que ele não vai ter muito espaço para correr, para acelerar com bola como o Rafael Leão gosta. Então, tem que ver se ele joga e em que condições ele joga. Mas vai ser um Milan com a responsabilidade, porque o Milan começa perdendo o jogo por 2-0. Ele tem que fazer 2-0 para ficar vivo. Acho que a Inter na Champions, no mata-mata, cresceu muito nos jogos importantes contra Porto, apesar do Porto ter amassado a Inter em alguns momentos, mas foi muito competitiva, foi bem superior ao Benfica nas quartas de final, e hoje deu um amasso no time do Milan. O que eu acho, pelo que eu vi hoje, muito difícil a gente imaginar o Milan voltando aí, mas é semifinal de Champions, é clássico, né? Então assim, tem muita coisa em jogo. Vamos ver como é que funciona. O jogo é na terça-feira, a gente vai acompanhar tudo aqui no canal para ver se o Rafael Leão volta,
e a gente vê, mas hoje ficou barato para o Milan, partidaça da Inter, a Inter jogou muito bem e ganhou por 2-0 com todos os méritos. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto você já sabe, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.